Eu resolvi te ensinar uma sobremesa deliciosa e muito popular aqui no nosso país, a famosíssima torta holandesa. Mas olha, ela não nasce na Holanda, muito menos na Europa. Ela é brasileiríssima, isso mesmo, ela nasceu aqui no interior do estado de São Paulo, em Campinas. E a cozinheira que inventou essa receita trouxe algumas inspirações de fora e criou na década de 90 para servir em uma confeitaria. E com o tempo foi caindo no gosto popular. Olha que interessante. Então a partir de agora eu vou te ensinar a minha versão, que é um pouco diferente da original. O creme da original é riquíssimo em gordura e a cobertura não é uma ganache, mas depois de vários testes, consumindo torta holandesa, até porque eu como desde criança e cada lugar que eu consumo tem um sabor diferente, eu acabei recriando e ressignificando a receita. E a partir de agora eu vou te ensinar. Então, lápis e papel na mão, anota aí a minha versão de torta holandesa brasileira. Nós só vamos precisar de 3 etapas para executar a torta. Na primeira, nós vamos precisar de biscoito triturado bem grosseiramente para ficar os pedacinhos. Você pode optar por de leite, maisena, Maria, mas eu gosto de fazer com biscoito maltado porque dá um sabor totalmente diferente. Aí nós vamos misturar com manteiga e forrar a assadeira. Para o creme nós vamos precisar de leite integral, mas pode ser também desnatado, açúcar refinado, amido de milho, essência de baunilha e gemas caipiras da Label Rouge. A Label Rouge é incrível, os ovos são deliciosos. Olha a coloração dessa gema que vermelhinha e ela vai trazer a estrutura e cremosidade que a gente precisa para a receita. Aí então, depois de concluirmos o creme, nós vamos resfriar e adicionar a manteiga. Manteiga sem sal batida até crescer e ficar bem esbranquiçada com um pouquinho de açúcar. Aí nós vamos combinar esses 2 cremes e vai ficar surreal. Não serve apenas para torta holandesa, você pode rechear outras tortas, inclusive bolo. E daí para a cobertura nós faremos uma ganache de chocolate meio amargo, um chocolate de boa qualidade. Nós vamos derreter, misturar creme de leite e finalizar com um pouquinho de manteiga gelada para dar brilho e estrutura para o corte. E na lateral, como toda torta holandesa que se preze, nós vamos finalizar com esses biscoitos amanteigados com cobertura de chocolate. Vamos lá? Nós vamos iniciar pela base. Então em uma tigela eu vou misturar o biscoito triturado com a manteiga. Depois de combinado, nós vamos adicionar em uma assadeira de fundo removível. Nós temos aqui 25 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Eu só vou colocar, espalhar bem e dar uma leve apertada. Depois de bem alisado, eu vou deixar na geladeira e vou preparar o creme. Para o creme, nós vamos precisar de uma panela. E para iniciar, eu vou misturar o amido de milho nas gemas com metade do açúcar. Essa outra metade eu vou colocar na panela e adicionar o leite. Vou manter um pouquinho para misturar com as gemas. Enquanto esse líquido aquece, eu vou misturar muito bem as gemas com açúcar e o amido de milho. Aí eu vou colocar esse restinho de leite. E depois que essa mistura estiver aquecida, eu vou misturar esses ingredientes que estão aqui na tigela, que vão dar corpo e cremosidade para a receita. E depois de aproximadamente 5 minutos de cocção, nós vamos ter esse creme lindo. E agora
que a gente vai entrar com a essência de baunilha. Se a gente colocar antes, vai evaporar e o aroma e sabor não vai ficar tão intenso. Toda vez que você utilizar a essência, coloque sempre no fim com o fogo desligado. Mistura pronta, é momento de colocarmos em uma tigela e deixar na geladeira. Precisa resfriar completamente. Só que antes de colocar na geladeira, tem um segredinho. Nós vamos peneirar esse creme para fazer com que nenhum pedacinho aqui fique granuloso. A ideia é que ele fique bem sedoso. Então, passando a peneira, a gente garante ele bem lisinho. Olha que cor maravilhosa desse creme. Você só vai conseguir essa cor com os ovos caipiras da Label Rouge. Olha que lindo. Então aqui eu vou passar a espátula. E o ideal é que você coloque numa travessa ou numa tigela grande para ficar uma espessura bem fina. Isso faz com que o seu creme refrigere mais rápido. E se nós colocarmos assim na geladeira, vai criar uma película. É normal quando a gente faz creme à base de amido. Então, o ideal é que a gente coloque um plástico por cima, encostando no creme. Depois que isso refrigerar, a gente consegue puxar o plástico perfeitamente, porque não vai grudar. Vou deixar então umas 2 horas na geladeira. Para a segunda etapa do creme, eu simplesmente bati a manteiga com o açúcar por aproximadamente 10 minutos na batedeira, sempre raspando na lateral para fazer com que o creme fique bem homogêneo, levinho e aerado. Olha que lindo! Agora eu vou passar esse creme para uma tigela. E eu não vou armazenar na geladeira, eu vou deixar em temperatura ambiente até o outro creme ficar bem frio. Depois eu vou combinar aqui os dois na batedeira. Olha que lindo! Olha que aveludado. Isso aqui vai fazer com que a nossa torta fique com a textura e o sabor ideal. Agora o creme ficou 100% frio. Ó, perceba que não gruda o plástico. E eu vou na mesma batedeira, não há necessidade de lavar, tá bom? Eu vou bater o creme bem rapidamente e misturar com a manteiga. Olha a textura, que lindo que fica, bem firme, né? É bem rápido mesmo, é só para quebrar aquele amido que estava bem firme. E agora eu vou misturar a manteiga batida. E vai ser bem rápido, velocidade mínima, coisa de 15 segundos. E olha que lindo que ficou o nosso creme. Aí você vai raspando um pouco aqui de baixo para cima para aparecer aqui todo o creme que ficou embaixo e misturar bem. Então eu vou dar uma leve raspada na lateral também e voltar a bater levemente por 10 segundos. Nós não podemos bater muito, senão o amido se quebra e o creme fica mole. E aqui está pronto. Olha que lindo. Só vou agora montar na base crocante da torta. A base está bem firminha e eu vou entrar então com o recheio. Não há necessidade de você untar a assadeira. Então aqui eu nivelei bem o recheio e vou levar para geladeira por pelo menos 6 horas. Melhor é deixar de um dia para o outro, mas 6 horas já é o suficiente. Aí o creme vai firmar ainda mais
e a manteiga na refrigeração também fica firme. Então vai ficar o ponto de corte, igual como toda torta holandesa. Então vou colocar aqui, você pode inclusive encostar no creme. Depois que ficar bem geladinho e firme, ele solta. Agora nós vamos para a cobertura. Essa última etapa da receita é bem simples, nós só precisamos derreter o chocolate, misturar o creme de leite e só no fim adicionar a manteiga bem gelada para trazer brilho. Eu vou fazer no banho-maria, você pode fazer no micro-ondas, tá? Mas segredos aqui do banho-maria: a água não pode ferver e a minha tigela não pode encostar na água. No banho-maria a gente consegue controlar melhor o calor, mas no micro-ondas também dá certo, de 30 em 30 segundos, mexendo sempre. E aí nós vamos mexendo até toda a manteiga gelada se dissolver. E olha a diferença no brilho, olha essa cremosidade. Então daqui a pouquinho nós vamos aplicar na torta, vou deixar aproximadamente uns 30 minutos na geladeira a torta, e aí depois a gente aplica o ganache. Para tanto nós vamos deixar ele descansando em temperatura ambiente, senão fica difícil de espalhar na torta. E agora eu vou adicionar a cobertura. Eu deixei aproximadamente 1 hora na geladeira e olha como fica, bem firminha. É importante colocarmos a cobertura quando tiver aqui com uma camada mais densa. E agora nós vamos entrar com a ganache. Depois nós vamos manter sob refrigeração por mais 5 horas ou de um dia para o outro. Olha que linda a nossa torta holandesa depois que fica bem geladinha e refrigerada. Ó, a ganache ficou bem firme e agora nós vamos passar a ponta de uma faca. Para tanto, nós vamos colocar aqui a chama. Eu estou utilizando um maçarico, mas pode ser do fogão. Isso aqui vai ajudar na hora de passar na lateral, faz com que solte com mais facilidade. E aqui nós vamos passando em toda a volta, bem rente. Agora nós vamos desenformar e passar para um prato. Para tanto, eu vou utilizar aqui uma xícara, um copo, uma tigela, qualquer coisa para servir como altura. Fica mais fácil, ó. Só vou soltar aqui embaixo e ela sai todinha. Olha que facilidade. Agora eu vou passar aqui para o prato e vou finalizar com as bolachas com cobertura de chocolate. Só vou colocar. Olha que maravilhosa que ficou a nossa torta holandesa. Eu tenho certeza que você tá babando aí do outro lado. Essa torta é linda e deliciosa. Eu tenho certeza que você vai amar. Olha essa cobertura de chocolate amargo e o creme desliza na colher. Você ouviu o barulhinho? Esse é o croque daquela base de biscoito amanteigado que fizemos. Olha isso aqui.
derrete na boca. Que perfeição! Essa mistura da base crocante, do creme bem denso, amanteigado, bem suave, não é doce, não é enjoativo, não tem gosto nem aroma de gema, é perfeito. E essa coberturinha amarga fazendo um casamento perfeito. Eu acho que eu vou comer tudo aqui. Tô brincando, eu sei que é uma tortura, mas a ideia é que você faça realmente. E é isso. Torta holandesa é muito mais simples do que a gente imagina. Só fazer com amor e produtos de qualidade